que a Bíblia fala sobre prosperidade? O senhor poderia nos responder? Depois do exposto a respeito do significado da teologia da prosperidade, surge esta segunda pergunta: o que a Bíblia fala sobre prosperidade? Quando nós analisamos a palavra de Deus, nós temos vários textos que falam a respeito de prosperidade. Na realidade, Deus, ele quer que o seu povo, que aqueles que o servem e o adoram, sejam prósperos. Mas a prosperidade, segundo as Escrituras, é completamente oposta à prosperidade da chamada teologia da prosperidade ou movimento da fé. Vamos analisar alguns textos para chegar a uma compreensão do que a Bíblia fala sobre prosperidade. O primeiro texto encontra-se no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Estamos aqui diante de uma palavra dirigida a Josué, que naquele momento estava sendo incumbido de introduzir o povo de Israel, que fora liberto da escravidão do Egito através da liderança de Moisés. E o texto sagrado, ele começa dizendo que o Senhor fala a Josué dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. E para que Josué tivesse diante de si as diretrizes para conduzir aquele povo à conquista da terra prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó, Deus lhe dá algumas orientações. Dentre elas está essa aí: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. A verdadeira prosperidade espiritual, ela começa quando nós colocamos a palavra de Deus seriamente como norteadora da nossa vida. Quando nós não apartamos da boca, observe aí que ele está falando da palavra, e meditamos nela dia e noite. E não é somente isso, porque ele diz para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. A Bíblia é um livro maravilhoso que nós devemos ler, nós devemos falar, nós devemos meditar e nós devemos obedecer. E aí vem a prosperidade, porque então farás prosperar o teu caminho. Analisemos ainda o Salmo de número 1, os versos de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Observe que prosperidade para Deus é um estado de felicidade, porque ele começa dizendo bem-aventurado. Essa palavra significa mais que feliz. E aí ele diz quem é este homem bem-aventurado. Primeiro, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo, ele não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E aí vamos mais uma vez ver que a prosperidade está relacionada à obediência à palavra de Deus,
E o texto diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí eu pergunto a você que está nos acompanhando nesse instante: você tem prazer na lei do Senhor? Ler a Bíblia, meditar na Bíblia, obedecer a Bíblia é prazeroso para a sua vida? Se você tem prazer na palavra de Deus, você é mais que feliz. E, consequentemente, você vai ter a verdadeira prosperidade, pois o Salmo está dizendo: pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Se você tem o seu prazer na palavra de Deus para meditar nela dia e noite e fazer conforme o que está escrito, a mesma palavra diz que você vai prosperar. Você vai manter uma estabilidade como uma árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Observe que Deus ele sempre tem o momento propício para que nós venhamos a frutificar. Ou seja, as coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus no seu tempo. Porque infelizmente a teologia da prosperidade, ela ensina que você decreta, você determina e as coisas acontecem. Não é isso que a palavra de Deus está falando. Mas ainda observe Provérbios capítulo 11, versículo 25. Diz assim: a alma generosa prosperará, e o que rega será regado. Aqui nós temos um princípio estabelecido pela palavra de Deus da generosidade. Quando nós olhamos para esta expressão, nós entendemos claramente que você sendo generoso, você atendendo às necessidades dos menos favorecidos, você estendendo a mão para o pobre, você vestindo ao que está nu, alimentando ao que está com fome, dessedentando ao que está com sede, o texto está dizendo: a alma generosa prosperará, e aí você terá exatamente o que nós chamamos de lei de semeadura e colheita. E ele diz: e o que rega será regado. À medida que você dá, à medida que você entrega, à medida que você ajuda, à medida que você mostra generosidade, isso virá naturalmente para a sua vida, porque o homem colhe exatamente o que ele planta. Agora vejamos outro texto. Esse texto é muito interessante porque fala do dilema de um homem. Salmo 73, Salmo de Asaf. E ele começa nos 3 primeiros versos dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Esse homem, segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento, ele tinha cerca de 60 anos de idade quando ele compôs este salmo. E veja que aí está um crente com 60 anos de idade se desviando da fé, porque ele começou a sentir inveja da prosperidade dos ímpios. Ele vai descrever dos versos 4 a 15 exatamente como é que, de acordo com o mundo, é a prosperidade. Ele fala que o ímpio próspero, ele não sente dores, ele não sente necessidade, ele tem tudo o que quer na mão. A sua família é uma família como que protegida pela riqueza.
Isso aí foi levando ele a um dilema. Mas aí, nos versos 16 e 17, ele diz: quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Você precisa entender que a prosperidade financeira, material, ela depende de algumas coisas. Você pode se tornar um milionário. Claro, não existe nenhum pecado em ser rico. Mas você sabe também de pessoas que se enriquecem ilicitamente. E aí muitas vezes desfruta de muitas benesses nesta vida, mas não tem a verdadeira prosperidade. E Asaf diz que entendeu isso quando entrou no santuário de Deus. E aí, dos versos 18 a 22, ele vai descrever o fim, como termina a vida do ímpio que é próspero. E dos versos 23 a 28, ele faz a narrativa da verdadeira prosperidade, dizendo: todavia estou sempre contigo, tu me seguras a mão direita, tu me guias com teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, do meu coração, porém, Deus é a fortaleza e o meu quinhão para sempre. Pois os que estão longe de ti perecerão. Tu exterminas todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Veja que a verdadeira prosperidade, segundo a conclusão que Asaf faz, é sempre ter a Deus consigo. Somente os verdadeiramente nascidos de novo é que desfrutam desta realidade. Ser guiado pelo conselho de Deus e ter a certeza de que será recebido na glória. Ele diz: quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. É uma vida comprometida com Deus. Essa é a verdadeira prosperidade, é ter Deus como sua fortaleza e o seu quinhão para sempre, ou a sua herança permanente. E ele ainda diz que os que andam longe de Deus perecerão. Ele extermina todos os que se desviam dele, mas para mim, diz Asaf, bom é aproximar-me de Deus. Analisemos, para concluirmos, 2 versículos no Evangelho escrito por Lucas. Capítulo 12, no versículo 15, o Senhor Jesus diz: e disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. E a partir do versículo 17, ele conta a história de um homem que teve uma colheita próspera e que, não tendo aonde acumular toda a sua colheita, ele disse: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, acumularei o que eu ceifei e vou dizer à minha alma: alma minha, tu tens muitos bens para muitos anos, come, bebe e alegra-te. E aí Jesus diz que uma voz veio e disse: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? É a narração dos versículos 16 a 20. E aí está a parábola do rico louco. A loucura não era porque ele era rico. A loucura também não era porque ele tinha tido uma boa colheita. A loucura não era porque ele tinha construído maiores celeiros. A loucura era porque ele pensava que ele tinha o domínio sobre a sua própria vida, invertendo valores, porque a alma não come comida
como nós comemos fisicamente, não bebe nem água, nem refrigerante, nem vinho, nem qualquer outro tipo de bebida. E a verdadeira alegria da alma não são essas alegrias fugazes do mundo, porque na realidade o que nós precisamos preservar para sermos prósperos é exatamente o ideal de Deus para a nossa vida, de que sejamos servos dele, mesmo que tenhamos riqueza, mas nós devemos sempre ter a Deus em primeiro lugar. E Jesus, ele conclui a parábola dizendo no versículo 21 do capítulo 12 de Lucas o seguinte: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É isso que a Bíblia fala sobre prosperidade. Amém, evangelista. Gostaria de pontuar que a prosperidade em si, ela advém da parte de Deus e só é próspero aquele que faz a vontade de Deus. E a prosperidade em si não está atrelada a bens materiais em si, a bíblias, a livros, a muito dinheiro. Não, a prosperidade em si, ela está atrelada a ter uma família bem estruturada, a ter uma vida completamente dependente da graça de Deus e dos cuidados do Senhor, tá certo? Então, quando se fala em prosperidade, se fala em ter Deus na vida, darem certas, tá dando para entender? Mas muitas vezes também as coisas podem sair do controle, mas Deus, ele sempre vai estar estendendo as suas mãos para cuidar dos seus filhos. Certo? Então, prosperidade não está só... A gente não deve associar ao campo financeiro. Não. Existe o campo espiritual, tá certo? Existe o campo também material, no sentido da nossa família estar estruturada, tudo que viemos a fazer está ocorrendo tudo certo. Então, tem toda essa questão.